Ouve som agora? Me conta se agora ouve. Agora tá funcionando? Está ok? Quem me avisa se o som está ok? Testando, testando, sim. Então agora tá ok, o microfone estava desligado. Bom, mais um encontro de live. Domingo às 20 horas a gente tem um encontro marcado aqui para a gente falar de finanças pessoais voltado para mulheres 40 mais. Que bom que a gente está aqui juntas. Hoje a gente vai falar de um tema que ele traz um tanto de polêmica, mas também tem muito de esclarecimento. E eu hoje vou dissecar esse tema mesmo, de modo que você não só simplesmente repita o que eu disse ou o que outra pessoa disse, que de forma você aprenda. Então, o que a gente vai falar aqui hoje? Por que não se deve investir em poupança? E onde é que a gente investe com mais condição de rentabilidade, com mais segurança e também de forma fácil, tá? Essa live é voltada para todo mundo que ou já está fazendo investimento financeiro hoje, já funciona investimento financeiro, já tem ali algumas coisas investidas. Então, essa pessoa que já tem um mundo de investimentos funcionando e acontecendo, ela vai melhorar ainda mais a condição de alguns detalhes que eu vou mostrar aqui do funcionamento de mercado com relação ao investimento. E serve também para você que quer começar a investir os seus primeiros R$20, R$30, R$40, R$100, R$500. Então, eu montei hoje esta aula voltada para falar sobre este passo a passo, tá? Primeira coisa que eu quero que a gente pense aqui é o seguinte: por que a gente normalmente aplica em poupança, né? Poupança é um investimento financeiro. Por que normalmente a gente aplica em poupança? Normalmente, por 3 motivos. Motivo número 1, pelo costume. Há um costume social. Eu aprendi desse jeito. Meus pais fizeram assim. Então, motivo número 1, costume. Motivo número 2 é segurança. A gente entende, não sei se entende de fato, na real, ou foi vendido para a gente, que ali, se colocar o dinheiro, não tem perigo nenhum. Ou seja, é extremamente seguro. Então, a gente investe em poupança pelo motivo de segurança. E o terceiro motivo é pela facilidade. Hoje, qualquer conta que você tenha associada uma conta poupança junto. Então, no momento de você fazer esse investimento, você faz porque é super simples, né? Então, é só dar um clique ali e você já faz. Então, normalmente é isso. É o investimento mais tradicional que tem no Brasil, pelo costume, pela segurança e pela facilidade. Só que hoje, atualmente, no mundo hoje, já há algum tempo isso acontece, tá? Há algum tempo isso já acontece, mas hoje, cada vez mais claro que é um lugar que esse costume pode colocar de lado, não é para funcionar esse lugar do costume. Você vai ver que esse costume está te levando para trás. Ele, em relação à segurança, já não é tranquilo, tá? E eu vou explicar por que não. E com relação à facilidade, há outras coisas que são fáceis, que são tranquilas de fazer, e eu vou contar por que essa segurança da poupança pode ser um motivo, inclusive, contra a ideia de aplicar. Então, fica aqui na live que, além de eu explicar a teoria, eu vou virar a minha imagem depois, eu estou com o meu computador aqui de frente, onde eu vamos ver se vai funcionar isso, vocês vão me dizer se isso vai funcionar, porque eu quero colocar na prática para vocês, mostrar aqui na tela do meu computador, na prática, ali online, ao vivo, umas coisinhas que eu vou ensinar. Então, de fato, precisa estar 100% voltado aqui na live, caderninho de estudos e tal. Primeira coisa, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa, quando a gente olha um investimento financeiro nessa lógica aqui, da pessoa que aplica pelo costume, pela segurança e pela facilidade, o que a poupança rende? Se eu coloco um dinheiro lá hoje, qual é a rentabilidade dela? Às vezes você vai ouvir alguém dizendo, é muito pouquinho, mas pelo menos meu dinheiro não é perdido, né? O que é este pouquinho? Na regra, a poupança, o dinheiro que você coloca rende 0,5% ao mês,
memoriza essa informação porque vai ser importante. Anota essa informação porque ela vai ser importante. Então, ela rende 0,5% ao mês, mais TR. A TR hoje é um índice de mercado que está quase perto de zero. Então, eu já nem vou levar em consideração que existe essa TR porque ela está sendo praticamente nula, tá? Mas se fosse um concurso público agora, você precisava saber que é poupança mais TR. Então, 0,5% mais TR. O 0,5% eu preciso que você memorize. Beleza. Ari, isso é no mês. Anualiza para mim, ou seja, no ano, quanto é que está a rentabilidade da poupança hoje. Anota essa informação que também vai ser necessária para um entendimento que a gente vai ter daqui a pouco. Mês é 0,5%, ano 6,17, né? 6,17. 6,17 ao ano. Esta é a rentabilidade, tá? Primeira característica da poupança. Como é que rende a poupança? E aqui eu quero que vocês me respondam, tá? Eu quero agora, atenção aqui que eu vou precisar dos dedinhos de vocês para vocês digitarem aí. Se a gente já aprendeu que o que rende é 0,5% ao mês ou 6,17 ao ano, vamos fazer uma suposição que hoje, Dia das Mães, que é dia 11 de maio. Hoje, dia 11 de maio, a gente colocou R$1.000 na poupança, tá? E aí a gente colocou esses R$1.000 na poupança dizendo, Ari, eu coloquei esse dinheirinho até como reserva de emergência. Eu não pretendo usar ele, mas se acontecer uma grande necessidade, eu vou lá e saco. Ou seja, você já deixou aquele dinheiro na poupança para ficar esquecido, beleza? Então, hoje, 11 de maio, você colocou R$1.000 lá. Supondo que daqui a 29 dias, olha só onde eu vou chegar, hein? Presta atenção que eu preciso da resposta de vocês. Supondo que daqui a 29 dias, você teve necessidade de sacar esses R$1.000, porque alguma coisa aconteceu e você precisou sacar. Pergunto, em 29 dias, quando você foi sacar lá o dinheiro da poupança, quanto que esse R$1.000 rendeu? Quem aqui me fala quanto que este R$1.000 rendeu? Bora, escreve aqui nos comentários. Rendeu quantos reais ou quantos por cento? Bora fazer aqui. Luciana acabou de me dizer que nada. Por que, Lu? Alguém ajuda aqui a Lu. Por que não rende nada se a gente sacar o dinheiro com 29 dias? Por quê? Essa é uma primeira característica que muita gente não se dá conta e que vai fazer sentido com o que eu vou explicar depois. Por quê? Exatamente. Data de aniversário. Se eu faço uma aplicação no dia 11, ele vai render esse 0,5% somente depois de 30 dias. Se eu faço uma outra aplicação dia 5, ele só vai render depois do dia, no outro dia 5, 30 dias depois. Beleza? Até aí você vai dizer, não tem novidade nenhuma. Eu estou construindo um pensamento com você para vocês entenderem aonde é que a gente vai chegar. Bom, já tenho duas informações importantes sobre poupança. Entendam que aqui é um Instagram, é um canal onde eu sim ensino finanças pessoais para mulheres 40+, mas eu não ensino simplesmente dizendo que isso é bom ou é ruim. Eu construo junto com vocês a linha de raciocínio do porquê sim, do porquê não, no meu ponto de vista, e vocês, com o raciocínio de vocês, vai concluir. Então, vocês vão sair desse encontro de hoje, dessa aula de hoje, sabendo o porquê que, no meu ponto de vista, poupança não serve, o que é que serve, e, inclusive, sabendo explicar para outras pessoas. Não vão ficar somente na história de que porque eu ouvi dizer. Já temos duas informações. Já temos informação da rentabilidade, 0,5% ou 6,17 ao ano, e já temos a informação de que ela só rende no aniversário, ou seja, 30 dias depois. Se eu precisar sacar 29 dias, depois de 28 dias, de 2 dias,
Eu não perco o meu dinheiro, os meus R$ 1.000 continuam lá, mas ele não rendeu nada. Até aí tudo bem, gente? Até aí ficou ok? Ariadne, como é que eu sei que algo é bom ou é ruim? Nem só sobre investimentos, tá? Como é que eu sei qualquer coisa que um gosto é bom ou é ruim? Como é que eu sei que um passeio é bom ou é ruim? Como é que eu sei que um colchão que eu deito é bom ou é ruim? Como é que eu sei que uma música é boa ou é ruim? Porque eu tenho um método, uma lógica, um funcionamento de comparação. Aquilo que é bom é porque eu estou comparando, talvez em milésimos de segundo, com algo que é ruim. Se eu digo que alguém é baixo, porque eu estou comparando com alguém que é alto. Se eu digo que alguém é magro, eu estou comparando com alguém que é gordo. Se eu estou dizendo que aquele sabor é gostoso, eu estou comparando com algo que não foi tão gostoso. E assim com música. Que papo doido é esse? Investimento financeiro, a gente compara para entender se aquilo ali que a gente está comparando é bom ou é ruim para o nosso propósito, para o nosso projeto. Bora lá. Para qualquer tipo de investimento financeiro que existe no mundo, eu preciso entender com base em que eu comparo ele. Esse é um raciocínio importante. Aqui no Brasil, em função da política econômica do país, a gente vai comparar sempre com base na inflação. Quem aqui é da época da inflação que deu lá um monte de confusão, um monte de trambique na nossa vida? Teve gente. Nossos pais foram mais reféns disso. Algumas de vocês que são um pouco mais velhas que eu com relação a isso. Então, há 3 indicadores econômicos, anota no teu caderninho, que eles vão ser fundamentais para a gente comparar. A informação sobre poupança eu quero que você reserve, porque eu vou voltar nela. Aqui eu estou pegando qual é o balizador principal da nossa economia para a gente saber o que é bom, o que é ruim. E existem 3 balizadores importantes. Um, que é o IPCA. IPCA, eu não vou dar uma aula de economia aqui, mas a gente pode entender que é a nossa inflação. Tá? Inflação é o quê? É a diferença do preço das coisas conforme o tempo. Eu hoje comprei 1 quilo de arroz a R$ 10. Se daqui a 30 dias este mesmo quilo de arroz está R$ 12, houve inflação, ou seja, houve aumento de preço e o meu salário ficou na mesma coisa. Ou seja, piorou minha vida. IPCA é um indexador onde mede a inflação. Então, para eu comparar algum investimento hoje, eu preciso medir com a inflação, concordam? Porque se alguma coisa está rendendo menos que a inflação, ou seja, menos que o IPCA, significa que o preço das coisas, que aquele dinheiro, aqueles 1.000 que eu guardei hoje e que eu tirei em 30 dias, ele não rendeu o suficiente da inflação. Eu perdi dinheiro. Ariadne, eu não perdi não, porque eu tenho ainda os R$ 1.000. O quanto esses R$ 1.000 caminhou pouco, porque o preço das coisas que hoje eu compraria com 1.000, eu já não compro com 1.000 daqui a 30 dias. Esse é o principal problema com relação à poupança. Por quê? Porque esses 0,5% ao mês da poupança, ou 6,17 ao ano da poupança, é menos do que a nossa inflação. Aguenta aí. IPCA é o primeiro índice. Segundo índice é uma coisinha chamada Selic, tá? Quem não já está aí assistindo o Jornal Nacional, quem não assiste aí televisão ou até na própria internet, dizendo que vai ter reunião do Copom para decidir a taxa Selic. E aí, quando fala que a taxa subiu, há um certo burburinho. Quando fala que a taxa desceu,
a outro burburinho. E aí você fica no meio daquele povo todo dizendo isso aqui é o quê, meu Deus, isso é bom ou isso é ruim. A Selic é onde aquela galera que se reúne define a taxa de juros Brasil. Quem vai investir no Brasil paga uma taxa de juros, é onde pegar emprestado do Brasil ou o Brasil pegar emprestado de fora custa. Então, um outro ponto importante é saber quanto é que está essa Selic. Porque se aquela minha poupancinha está andando ali e os juros Brasil está maior, a poupança está equivocada. Aguenta aí essa informação. Aprendemos IPCA, que é inflação, aprendemos Selic, que é juros, o juros Brasil. E o terceiro e último indicador de hoje, que eu acho que é a parte mais chata, mais densa aqui da explicação, mas ela é importante para você formar repertório e entender aonde vamos chegar, é entender esses três aqui. O último é o CDI. O CDI é banco quando empresta para banco, né? Todo banco, os bancos fazem um clube do Luluzinha, da Luluzinha e do Bolinha ali. Eles fazem um clubinho autorizado pelo Banco Central, que é o banco que dá as regras do funcionamento bancário brasileiro, e nenhum banco pode fechar o caixa no negativo. Quando acontece, na hora lá que o banco está lá dizendo, nossa, será que hoje a gente fechou no positivo ou no negativo? E isso não é manual, né, gente? Isso, né, automatizado em milésimos de segundo. Quando um banco está prestes a finalizar o caixa do dia e está vendo que está negativo, ele pega emprestado dinheiro no outro banco. E esse outro banco empresta uma taxa de CDI. No outro dia, o outro banco paga, mas tem um juro sobre isso, que é o CDI. O mercado, nós, pessoa física, pessoa jurídica, pegamos emprestado o CDI, essa lógica do CDI e a remuneração do CDI, e começamos a ter produtos financeiros com base no CDI. Então, são esses três. Se você disser assim, Ariadne, eu odeio economia, eu não entendo economia, mas eu quero investir meu dinheiro com o máximo de segurança, com o máximo de consciência, mas eu não quero virar especialista de nada. Essa é a informação mais básica que eu te informo hoje. Funcionamento de 3 indicadores econômicos que você precisa entender. IPCA, inflação, Selic, juros Brasil, e CDI, a taxa de juros entre os bancos. Bom, beleza. Aí agora, vamos ver aqui se eu já consigo fazer a primeira amostrada aqui para vocês. Deixa eu entrar aqui no meu Google e deixa eu ver se eu consigo virar a tela para eu mostrar para vocês aqui, puxando o meu computador. Vamos ver aqui se vocês enxergam. Isso aqui é o que vocês vão fazer. Eu sei que está pequenininho, mas vocês vão digitar lá em cima aqui, ó. Taxa Selic 2025. Vocês verem aqui que eu estou no Google e ele diz aqui a taxa Selic de 2025. Ó, qual a taxa Selic prevista para 2025? Olha esse número aqui. Não sei o quanto vocês estão enxergando, se está bom ou se está ruim, mas está chegando aqui, ó, a 14,75 ao ano. Selic é o que, gente, que eu falei para vocês? Taxa de juros Brasil. A Selic a 14,75. Bora fazer a mesma pergunta? Previsão de IPCA 2025. Mesma coisa, só para a gente ter uma ideia do IPCA, que é a inflação. Olha só, ele está dizendo aqui que a previsão é que encerre 2025 a 5,55. Beleza? Então, reserva essa informação também do IPCA. E eu vou fazer a última pesquisa, que é a previsão do CDI 2025. E aí a previsão do CDI, 14,5 ao ano. Ari, não entendi nada o que isso tem a ver, não sei o que isso tem a ver com essa live, com esse tema de hoje. Se alguém tiver aqui
elaborando comigo onde eu quero chegar, vai pegar duas características importantíssimas do porquê poupança não. Primeira característica, a poupança está rendendo menos, mas é bem menos, gente. Lembra que eu falei que poupança está 6,17 ao ano? Selic está rendendo 14,75. CDI está rendendo 14,50. IPCA, que é a inflação, está 5,50. Tá ali pau a pau. Daqui a pouco eu ainda volto a falar mais de IPCA para você dizer, mas pelo menos está pagando a inflação. Essa é a primeira característica da diferença grosseira, mais do dobro, com relação a Selic e com relação a CDI. A outra diferença grosseira é que qualquer produto financeiro que você contratar com base, qualquer não, a grande maioria dos produtos financeiros que você contratar, onde ele te pague igual a Selic, onde ele te pague igual ao IPCA, onde ele te pague igual ao CDI, ele tem uma coisinha chamada, a hora de anotar isso, chamada rentabilidade diária. E a gente aprendeu que a rentabilidade da poupança é como? Somente no aniversário. Se eu guardo meu rico dinheirinho hoje, eu fico refém de esperar a data de aniversário para ir lá usar. Mas em função disso, eu posso perder uma grande oportunidade, porque eu tinha que resgatar aquele dinheiro para uma coisa muito legal, ou eu vou ter que resgatar se acontecer uma urgência, porque eu não vou esperar o dia dos juros entrarem. Só aí já é motivo para você dizer não. Então, por exemplo, lembra que no começo da live a gente falou que eram por 3 motivos que a gente aplicava em poupança? Costume. Gente, por costume também a gente batia nos filhos, ou a gente apanhava e hoje a gente não bate mais, né? Por costume, meus pais, pelo menos na escola, negócio de palmatória, isso é mentira ou é verdade? Por costume, as mulheres eram queimadas na fogueira, as ditas bruxas. Por costume, a mulher ficava dentro de casa e não podia fazer nenhum tipo de negócio. Por costume, o homem é que tinha que autorizar a mulher a fazer uma viagem. Então, assim, nem tudo de costume é para a gente simplesmente baixar a cabeça. Eu nem preciso gastar muito tempo e saliva, porque eu estou falando com mulheres aqui de repertório, inteligentes, que sabem que costume não sustenta uma decisão. Eu faço na poupança por costume. Eita, olha o perigo. Então, esse é o primeiro motivo que já cai por terra. Segundo, por segurança. Que segurança é essa que tu tá atrás? Você tá achando, de fato, que colocar teu dinheirinho... Aí você diz, mas é tão pouquinho. É o teu dinheiro, é o que tu conseguiu, é o que tu fez isso possivelmente, para colocar em algo que está rendendo 6,17 ao ano, sendo que tem um outro algo, que talvez agora você não saiba qual é, mas eu te ensino ainda hoje, que vai te pagar 14,75 sem risco. Sem risco. Aplicou 1.000, vai render os 14,75 sem risco de perder teus 1.000. Segurança é te dar conforto, na minha concepção, de você não perder dinheiro com base na própria inflação. Eu não acho que é seguro aplicar num lugar que está me rendendo 6, se há algo que me rende 14, onde não há risco desse meu capital, que é os R$1.000, voltar para trás. O nome disso é burrice. Perdão, mas é. Né? Não vou dizer que é burrice não, né? Vamos lá. Quem não tinha conhecimento até hoje, pode até dizer, meu Deus, nunca soube disso e tal. Vai ter conhecimento hoje, e aí hoje agora vai ter instrumento, vai saber, inclusive, como é que faz isso. Se não fizer, e de fato é burrice, porque é querer continuar perdendo dinheiro. E lembra de uma coisa? O jeito que a gente faz uma coisa é o mesmo jeito que a gente faz todas as outras. Não diga
que você só vai fazer isso quando você tiver muito mais dinheiro. Se você faz isso com teus 10 reais, 100 reais, possivelmente você vai continuar fazendo com mais dinheiro se ele aparecer. Se ele aparecer para você. Então não espere ter mais dinheiro, ganhar mais e ter mais possibilidade de ter investimento para daí você já aprender como é que faz direito. Beleza? O terceiro, que a gente falou de poupança, é a questão da facilidade. Bora entender se realmente essas outras opções são tão difíceis assim? Primeira coisa, o que é fácil? Fácil é aquilo que a gente aprendeu e que a gente faz sem nem raciocinar. Quando você começou a dirigir, dirigir não era fácil. Você ficava com seu total de atenção ali para passar a marcha, para poder dar a seta. Hoje, depois de alguns anos de volante, infelizmente, você até manda um WhatsApp enquanto dirige, o que é equivocado, mas é um exemplo absurdo para dizer que você consegue ali, às vezes, fazer a divisão da atenção, o que não é nada prudente, mas você tá se achando com tanta facilidade de dirigir que você toma uma decisão, inclusive, de ser imprudente, porque você está achando já fácil demais. Um dia aquilo foi difícil. Hoje você está sendo até imprudente por achar que é fácil demais. Então, primeira coisa poupança é fácil porque você um dia foi lá, era difícil, aprendeu, passou a ser fácil. O que eu vou te ensinar aqui hoje vai exigir que você tome uma atitude, faça uma vez, faça duas, faça três, daqui a pouco vai ser fácil igual lá. Não tem grandes complicações não, tá bom? Se a gente já entendeu que para efeito de rentabilidade, a poupança não pode continuar lá, né? Seu dinheiro não pode continuar lá. Se a gente aprendeu que o fato de não ter rentabilidade diária também é um outro indicador econômico, aí eu vou pensar assim, mas Ari, eu não quero abrir mão da segurança. Eu não sou essa pessoa de ação, de bolsa de valores, de botar nessas aplicações com os nomes esquisitos, que está colocando lá para render um monte de dinheiro. Não, eu não tenho paciência para isso. Eu quero muito mais ficar ali no meu feijão com arroz, no meu papai e mamãe, etc. Beleza. Então agora eu vou te apresentar um produto financeiro que é mais seguro do que a poupança. Existe um que é mais seguro do que a poupança. Quem é que está aqui na live que sabe me dizer qual é o produto financeiro mais seguro do Brasil, inclusive maior do que a poupança, e também, se você souber, por que ele é o mais seguro? Quem é que sabe me dizer? Se não souber, fala que não sei, porque senão eu vou ficar esperando a resposta, tá? Acho que a lógica aqui das nossas aulas é sempre fazer essa troca para que até a gente entenda o quanto é que está chegando informações. Tá em dúvida, beleza. Daqui a pouco essa dúvida é tirada. Quem aqui pode ajudar a nossa amiga aqui a sair de dúvida? Quem é? Qual é o produto financeiro mais seguro do Brasil, inclusive mais seguro do que a poupança? E me explica por que ele é o mais seguro. Bora lá. Se alguém for adivinhar, escreve aqui, porque eu vou primeiro explicar o que é segurança. Segurança tem dois critérios aqui importantes para segurança. Primeiro, eu coloquei meus R$1.000 e eu não quero sacar 999. Ele tem que ser seguro. Não, Paulo, tem algo mais seguro que isso. Tem algo mais seguro que isso. Mais seguro que o FGC. FGC, perfeito. Então, quando a gente fala de segurança, tem duas coisas. Eu não quero que meu capital caia. Coloquei 1.000, eu não quero 999. Então, eu quero ter segurança de que a rentabilidade dele vai ser mais do que 1.000. Eu tiro mais do que 1.000. Não, não é CDB. Bora lá. Hora importantíssima de entender o que é segurança e por que o que eu vou dizer
é o mais seguro. Vamos lá. O que é seguro? O que é segurança? A rentabilidade ter andado para frente, seu capital vir, e outra, a instituição que você aplicou o dinheiro não falir, porque se falir, fica ali a ver navios. Então, normalmente você não aplica ali no banco da calça curta. Você não banco das moedinhas de ouro. Não, você vai aplicar normalmente em bancos que você já conhece, porque você sabe que são bancos seguros ali. Não são esses dois critérios que a gente busca? Que o seu capital ande para frente, que você não pegue para trás, e que essa instituição não te dê o cano. Então, quando alguém diz eu estou na poupança porque eu quero que seja um ambiente seguro, o que há de mais seguro no país hoje é uma coisinha chamada Tesouro Direto. Tesouro Direto. E aqui eu vou contar para vocês aí até o final da live do porquê que o Tesouro Direto é o mais seguro, o que é o Tesouro Direto e vou mostrar na minha tela aqui como é que você faz para aplicar no Tesouro Direto, tá? Primeira coisa, a Deni, né? Deni Jung falou Tesouro Selic, que está dentro do Tesouro Direto. O Paulo acertou ali, de fato é o Tesouro Direto. Tesouro Direto, primeira coisa, não é uma aplicação financeira. Tesouro Direto é como se fosse um ambiente, tá? Então ninguém aplica no Tesouro Direto. Tesouro Direto é um ambiente. Dentro desse ambiente vão ter alguns produtos. Um deles, que a Deni falou, é o Tesouro Selic. Com base no que rende o Tesouro Selic? Na Selic. E quem lembra aqui, previsão Selic 2025? Quem lembra quanto que a Selic vai render este ano? 14,75. Tá aqui no Google, que é qualquer um de vocês vai lá olhar isso aqui. Beleza. Ari, então, em termos de rentabilidade, eu entendi que é bem melhor do que poupança. Mas por que você acha que é o mais seguro? Tesouro Direto, quando você vai lá e aplica um dinheiro no Tesouro Selic, por exemplo, você está comprando um pedacinho da riqueza nacional, um pedacinho da riqueza do país. Quem aqui assistiu La Casa de Papel? Que eles iam assaltar lá o Banco Nacional da Espanha e etc., que ali era a riqueza do país, né? Que não necessariamente hoje essa riqueza do país fique dentro de um cofre e com o dinheiro em espécie. Mas a riqueza nacional, e a riqueza nacional não tem a ver com Lula, nem com Bolsonaro, nem com Getúlio Vargas, nem com o Zezinho das Plantas. É óbvio que aquele camarada que estiver lá gerenciando o país toma decisões econômicas que façam com que esse país afunde, eleve, fique na mesma. Óbvio. Mas quando você aplica no Tesouro Direto, não tem nada a ver no presidente A ou B ou C. É na riqueza nacional. E aí eu pergunto para você, Paulo, será por que aplicar no Tesouro Direto é mais garantido do que aplicar em instituições e em produtos que estão cobertos pelo FGC? Quem aqui não sabe, vamos ver se o Paulo aqui escreve, quando ele falou lá em cima, ó, títulos cobertos pelo FGC, FGC é uma coisinha ali, uma espécie de seguro, não é seguro, mas é uma espécie de seguro, é um fundo garantidor de crédito. O que acontece? Vários bancos, vários produtos aderem ao FGC, você vai lá e aplica no FGC, e o FGC ele garante até 250 mil por investidor, se aquela instituição, por acaso, não honrar o compromisso, ou seja, falir, ó, ir embora. Ali não é para garantir se a rentabilidade vai ser baixa, não. Ali é só se essa instituição der ruim, faliu, acabou. Tesouro é mais seguro do que isso, porque para a riqueza nacional falir, antes o FGC já vai ter falido, os bancos já vão ter falidos, porque é o próprio Estado que garante.
Então, se você está em busca de algo ultraconservador, com risco zero de insolvência, é aquilo que o Estado garante, porque qualquer coisa vai quebrar para depois o Estado quebrar. Beleza? Não tem intermediário, não tem instituição, por mais que para você aplicar, o seu dinheiro vai ter que estar num banco, né? Porque você não abre uma conta no Tesouro Direto para agora você ser correntista do Tesouro Direto. Não. O seu dinheiro vai ser ali do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Banco Inter, do Santander. Quando você aplicar no Tesouro Direto, que eu vou te mostrar aqui, é desse banco que vai sair o débito, mas você vai, inclusive, gerenciar toda a sua aplicação no Tesouro Direto. Se eu já te expliquei que não há risco de insolvência, a não ser que o Brasil entre ali nas modas da Venezuela, né? Não há risco, é claro que há. Pode acontecer do país de fato quebrar. Verdade? Verdade. Mas qual é o risco maior? Do país quebrar ou de você continuar colocando o teu dinheiro debaixo do colchão e o dono levar? Porque tem gente que ainda bota. Mas tem gente mesmo. Eu atendi uma pessoa, um homem, inclusive, empresário, e ele disse, eu quero um programa de mentoria com você, a minha parte de organização tá ok, de planejamento tá ok, tá tudo lindo. Segundo ele, estava tudo lindo, ele nem quis mexer nessa parte. Eu quero um processo contigo para você me ensinar sobre investimentos financeiros para eu mesmo gerir. Eu não quero ficar dependendo de banco, eu não quero ficar dependendo de assessor, de dica do primo, do amigo, do irmão. Eu mesmo quero aprender a fazer isso. Eu sou um cara muito medroso, tenho medo de esparro, tudo que eu construí foi com muito suor e etc. E aí eu disse, tá bom, bora. E aí a gente iniciou um processo ali de 100 dias para poder ver tudo que ele tinha investido, onde tinha investido, para ele aprender passo a passo. Pra vocês terem uma ideia, quando ele iniciou o programa, ele tinha um cofre, quer dizer, ele tem um cofre físico na casa dele lá, e tinha alguns milhões dentro desse cofre. O medo da pessoa tá tão grande de colocar num banco, ou sei lá qual era, que ele disse, enquanto eu não souber sozinho, é aqui que fica. Era medo mesmo. Aí você pode dizer, ali é sonegação, ali... Cara, eu conheci, eu entendi, eu vivi, e o assunto maior ali era medo. Então, o que acontece? É medo do indefinido, é medo do que pode acontecer. Só que pode acontecer um monte de coisa no cofre de uma casa, né? Olha o perigo. Eu juro para vocês, inclusive confessando aqui, que no momento que ele me contou, eu disse, meu Deus do céu, eu não queria ter sabido disso, né? Porque vai que acontece qualquer coisa lá. Qual é a pessoa diferente que passou a saber desse assunto? Fui eu, né? Perigosíssimo. Pelo amor de Deus, tira esse do corpo, vamos pro banco, vamos aprender logo esse trato. E deu tudo certo, hoje ele tá feliz da vida. E uma parte grande dessa grana foi para o Tesouro Direto por entender que, primeiro, essa insolvência não ia acontecer. O Estado não ia dar calote, a não ser que o Estado morresse ali. Se o Estado não ia dar calote, qual é a minha outra preocupação? É da minha rentabilidade. Eu não quero que aquele 1.000 que eu coloque ali ande para trás. Eu quero que ele ande para frente. Só que, para eu saber que ele é bom, eu expliquei no começo da nossa live de hoje e vou perguntar a vocês, porque vocês estão aprendendo e acompanhando. Quando a gente sabe que uma coisa é boa ou é ruim, é porque a gente compara. Não dá para dizer assim, por que isso é bom? Porque sim, né? Não é. Isso é bom porque está comparado com tal coisa e essa tal coisa é a base de comparação. Quais são os 3 indicadores que são base de comparação no nosso mercado financeiro para a gente entender se uma aplicação é boa ou é ruim? Vamos ver se alguém está fazendo o que eu sempre indico, que é caderno de estudos. Quem me diz aqui quais são os 3? Quais são os 3 indicadores de comparação para você usar para qualquer decisão de investimento financeiro? Mesmo que você queira ir para
mercado de ações, mesmo que você queira ir para mercado do exterior, mesmo que você não queira nem investimento financeiro, que você queira comprar imóveis, mesmo que você queira investir seu dinheiro em gado, né? Então, mesmo que a gente saia das instituições convencionais ali de produtos financeiros, para qualquer tipo de negócio envolvendo dinheiro, onde você tem uma pretensão de rentabilidade com aquele dinheiro, para saber se é bom ou é ruim, é porque você compara com algo. Quais são os 3 indicadores que você precisa comparar quando a gente está falando de investimento financeiro? Falei isso no começo da live. Quem entrou depois, super te oriento a assistir esse começo, que é importante. Primeiro, IPCA, que é o juros não, que é a inflação, Selic, juros Brasil, e CDI, que é a taxa entre os bancos quando um pega emprestado do outro. Eu preciso saber e acompanhar o que significa isso. IPCA, Selic e CDI, ok? IPCA, Selic e CDI. Rosinha arrasou, é isso mesmo, beleza? Então, preciso comparar com isso. Tá, se o Tesouro Direto é um local e dentro dele há vários produtos, cada produto ele vai funcionar para mim de acordo com o objetivo que eu tenho. Se eu quero aposentadoria é aqui, se eu quero uma reserva de emergência é aqui, se eu quero fazer a faculdade para o meu filho é aqui, se eu quero comprar um carro daqui a 2 anos é aqui. Então, a gente vai entender aqui, eu vou mostrar a tela para vocês, mas lembrem sempre que se eu estou num lugar seguro, porque o Estado, em tese, eu não aposto que vai falir, eu agora preciso comparar em termos de rentabilidade. E eu já tenho os 3 indicadores voltados para isso, IPCA, Selic e CDI. Com base nisso, agora a gente entra aqui no nosso Google e aí vocês vão fazer isso aqui que eu vou fazer aqui agora. Ó. Eu vou colocar o nome aqui, ó, Tesouro Direto. Tá? Só escrever lá Tesouro Direto. Aqui já vai aparecer a primeira tela. Tá vendo? Ó? Site oficial do Tesouro Direto. Clico nele. Quando eu clico, eu estou aqui, vocês estão vendo aqui, ó, que nesse espaço, há aqui de login e aqui abra sua conta se por acaso você não tem. Essa conta aqui, lembra, aqui não é um banco, você não vai colocar dinheiro aqui dentro, você não vai ter cartão de crédito, nem vai ter empréstimo. Aqui vai ser para você gerenciar as suas aplicações. Então, se você não tem, você tem que vir aqui e abra a sua conta. O cadastro que você vai fazer é um cadastro simples, igual quando você vai comprar na Americanas, aqui você não coloca na Amazon, aqui você não coloca senha de banco, não coloca nada, você só coloca lá seus dados, nome, CPF, e aí você entra aqui com o seu login, depois de feito isso, beleza? Eu não estou logada, mas eu vou apresentar o que eu preciso aqui para vocês. O site do Tesouro Direto é um site bem tranquilo com relação a ele ser bem didático, tá? Então percebam aqui, ó, ele já me dá a condição de eu simular. Por exemplo, olha, eu tenho 20 mil para aplicar durante X tempo, aí ele já me dá a comparação, olha que só que legal, ele me diz que se eu fosse fazer isso aqui, ó, 20 mil durante 30 anos, ele já me diz que na poupança eu teria esse dinheiro e que no Tesouro IPCA+, com juros semestrais, que é um produto, você vai ver daqui a pouco, eu teria R$309. R$309 mil. Olha só que maluquice aqui, ele já me diz. Beleza, mas eu quero entrar aqui, ó, simule mais opções, tá vendo? Aqui, gente, tem 1000 coisas, tá? Isso aqui depois vocês podem navegar, porque tem 1000 coisas, é tarefinha da semana aí para vocês olharem. Mas eu já vou entrar aqui, ó, simule mais opções. Outra coisa importante, o Tesouro Direto, ele tem aplicativo. Então, você pode baixar o aplicativo no teu celular e fazer isso aqui pelo celular também, tá? Cliquei aqui em Simule mais opções e eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? Vamos começar ou já escolhi meu título? Eu vou colocar aqui, já escolhi meu título. Informação importante, ó, mercado fechado, tá vendo aqui?
E qual é o horário que abre? Ele só funciona das 9h30 às 18 horas. Para você aplicar e resgatar. A gente, como vai simular e olhar aqui, está tudo bem e está funcionando normal. Então, o que a gente vai ver aqui? O Tesouro Direto, que é o local onde a gente vai aplicar, tem vários produtos. Vocês estão vendo aqui? Vários. Ó, eu estou clicando para baixo, tem vários. Eu não vou entrar, óbvio, neles aqui todos. Claro que não. Mas vocês vão perceber que a diferença é muito pequena. Olha só. Vocês estão vendo aqui, vou trazer aqui o mais para perto. Isso. Vocês estão vendo esses dois primeiros? Os três primeiros? É o tesouro pré-fixado. Aqui é um só. O que é um tesouro pré-fixado? Ele me diz que a rentabilidade já está pré-fixada aqui, ó, em 13,36, em 13,60 ou em 13,70. Olha só como é interessante a gente saber se presta ou não presta, com base em que a gente olha isso, gente? A gente olha com base na previsão da Selic, na previsão do IPCA e na previsão do CDI. Por isso que tem muita gente que diz, eu vi uma aplicação de 13,36, Ari, presta ou não presta? Agora vocês estão entendendo com base no que vocês comparam. Olha só, investimento mínimo para alguém que diz que não tem dinheiro aí. Deixa eu colocar aqui em zoom maior. O investimento mínimo, 7,18, tá? Aqui tem um investimento, um vencimento nesse primeiro, ó. 1º de janeiro de 2028. Aqui tem uma informação importante. Ele vai simular para mim tudo o que eu simular, considerando que eu vou deixar até o dia do vencimento. Então, qualquer simulação que eu vá fazer, vocês vão ver aqui um lugar de simular, é considerando que eu vá deixar. Primeira pergunta que me fazem, Ari, e se eu quiser resgatar antes, o que é que faz? Resgata. É só ir lá e resgatar. Isso aqui é importante, tá? Nenhum produto do Tesouro Direto leva você para ficar até o resto do dia. Nenhum não. Os que eu vou apresentar aqui hoje, não. Então, esses que eu vou apresentar para vocês aqui, mesmo que tenha ali uma data de vencimento, e aqui no site do Tesouro Direto é escrito isso, está explicado, você pode resgatar amanhã, você pode resgatar depois, obviamente, com o rendimento proporcional. Então, vocês estão percebendo para onde é que eu estou levando vocês? Eu estou levando vocês para um lugar que é o mais garantido, porque é o Estado que garante, com uma rentabilidade que está dentro da economia e que você pode resgatar a qualquer momento. Então, aqui o tesouro prefixado é aquela pessoa que já quer saber exatamente quanto é que ela vai ter no final. Aqui embaixo vai ter o Tesouro Selic. Tesouro Selic, ele vai render o que a Selic estiver rendendo no período. Ele tem 2 Tesouros Selic, 2028 e 2031. Qual é a diferença? Porque o título vence aqui em 2028 e o título vence em 2031. Mas você já entendeu que pode resgatar antes. Se eu clico aqui, ele me diz, ó, este título vence em 1º de março, indicado para aqueles que querem realizar investimentos de médio prazo. Título com rentabilidade diária vinculada à taxa de juros da economia, que é a taxa Selic. E isso significa que se a taxa Selic aumentar, a sua rentabilidade aumenta. E se a taxa Selic diminui, sua rentabilidade diminui. Como não paga juros semestrais, é mais interessante para quem pode deixar o dinheiro render até o vencimento do título. Beleza. Ari, aqui está dizendo que se a Selic diminuir, o título também diminui. Por quê? Porque ele é pós-fixado. Ele vai ser com base no indicador. Esse indicador, conforme for andando para cima, a rentabilidade vai andando para cima. Conforme for andando para baixo, a rentabilidade vai andando para baixo. Só que a Selic, quem lembra da explicação do que é a Selic? Selic é aquele trequinho que aparece uma vez da nossa vida no Jornal Nacional, onde fica explicando que agora vai ter reunião do Copom e que vão definir a taxa Selic, que é a taxa média da economia brasileira.
Se eu estou com a taxa média da economia brasileira em 14,75 e o dinheiro que eu coloquei está, por exemplo, no Tesouro Selic, ele está rendendo 14,75. Supondo que a taxa Selic caia, e nunca cai assim, tipo 14,75 caiu agora para 2%. Você não quebra o país. Digamos que ele caia, ele vai sair de 14,75 para 14,5, né? Ele vai cair para 14. Supondo que caia para 14. Aí você vai dizer, nossa, foi ruim, né? Porque o meu investimento caiu também para 14. Só que o investimento ele cai proporcional ao preço das coisas, porque taxa Selic regula os preços das coisas. Através da taxa Selic, banco aumenta. Quem hoje não foi atrás de um financiamento imobiliário? E aí disse assim, nossa, financiamento imobiliário hoje está muito caro. Os juros do financiamento imobiliário está muito caro. Está mesmo. Por quê? Porque a taxa Selic está alta. Então, a taxa Selic regula o mercado. Então, se você coloca o seu dinheiro num Tesouro Selic, o seu dinheiro vai estar vinculado a essa oscilação de mercado. Então, não há prejuízo. É isso que eu quero dizer. Não, eu não quero entrar nessa história, eu quero ir para um pré-fixado. Você vai para aquele que eu te mostrei no começo. Esse aqui, faça chuva, faça sol. Tá vendo lá? Tesouro pré-fixado. Faça chuva, faça sol, ele vai render 13, 13, 13. A Selic vai render um pouco mais e ainda tem uma parte pré-fixada, tá vendo? É a Selic mais um negocinho. Esse outro Tesouro Selic 2031 é a Selic mais um negocinho também. Ele vai estar oscilando. E o terceiro produto que eu vou mostrar aqui hoje é o Tesouro IPCA 2029. Quem lembra do IPCA? IPCA, lá no começo da nossa história, a gente viu que há uma previsão de IPCA, inflação, no Brasil na casa de 5,5%. Aí você vai dizer assim para mim, Ari, a poupança é melhor, porque a poupança a gente viu que é 6,17. Lembra no começo da live? Que é 0,5% mais TR, mas a TR está perto de zero, nem vou considerar, é 0,5%. No ano, poupança está 6,17. Você está me dizendo, então, que o Tesouro IPCA é melhor? Como assim é melhor se a gente viu no Google que a previsão de inflação é 5,5%? Bora ver? Porque este produto não é só IPCA, é Tesouro IPCA+. Não sei se você enxerga aqui um maisinho, né? Tesouro IPCA+. O que é esse IPCA+? Olha só a rentabilidade dele, o que é? É o IPCA mais uma taxa fixa. Então, lembra do 5,5 que a gente viu? Sendo 5,5, ele vai, no fim, 7,5, 12,8. Ele vai pagar para a pessoa IPCA, que a previsão é 5,5, mais uma taxa fixa aqui de 7,30, que vai dar 12,8. Vai oscilar, se o IPCA for um pouco para cima ou for um pouco para baixo, mas só a parte fixa, gente, só a parte fixa já garante mais rentabilidade do que a nossa velha conhecida poupança. Aqui para baixo, tá vendo? Tesouro IPCA tem vários. Para eu explicar os vários tipos, a gente teria que ter uma aula muito mais aprofundada. Isso tem aqui na mentoria. Então, inclusive, nesse momento que você disser, eu quero aqui entrar na mentoria só para investimento financeiro, igual aquele aluno, né, que entrou lá com alguns milhões no cofre da casa, você tendo ou não esses milhões, espero que não, no cofre da casa, mas eu quero só para ser acompanhada sobre investimento financeiro. Aí a gente vai para uma mentoria individual. Eu sou mulher 40 mais e eu quero fazer o meu processo de organização, de planejamento e já de investimento. Começando com meus R$100, com os meus 200, com o dinheiro que você tiver, com os meus R$30, mas eu já quero fazer esse movimento. Então, isso aqui que eu estou falando, óbvio que de forma mais aprofundada a gente tem lá. Por quê? Porque lá tem mais tempo, né, gente? Aqui é uma live, aqui é um momento aqui onde eu dou uma geral mesmo.
Aí, no Tesouro Direto, vão ter aqui, ó, mais outros IPCA e vai ter um negocinho chamado, ó, Tesouro Renda Mais. Tesouro Renda Mais significa que, se você quiser, é uma alternativa. Vamos ler aqui o que significa? Ó, Tesouro Renda Mais. Esse título vence em 15 de dezembro de 2049. É para todos os perfis. Título com pagamento, isso aqui é importante, pagamento de rendas mensais. Olha só, ele vai te pagar mensalmente a partir da data da conversão, que acontece 240 meses antes da data do vencimento. Então, o vencimento é em 2049. Ou seja, o último pagamento mensal vai ser em 2049 e começa 240 meses antes. 240 meses antes significa o quê? 20 anos, não é isso? Incluindo a própria data de vencimento, o título vai servir como um complemento de aposentadoria pública para o investidor, ajudando o mesmo a se aposentar com qualidade. Então, este produto aqui é um produto que você não vai tirar antes, igual o Tesouro Selic, igual o Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA. Aqueles 3 primeiros você tira a hora que você quiser. Óbvio, quanto mais tempo ficar, melhor ainda. Esse Renda Mais você vai tirar somente na data aqui. Por quê? Porque a ideia é um complemento de aposentadoria. Então, você que estava ali sem saber como é que você complementaria a sua aposentadoria, já que você entende que a aposentadoria do seu trabalho ou a do INSS não vai ser suficiente, esse aqui é um bom produto e ele vai explicar, por exemplo, quanto é que ele vai te render, quanto é que ele vai te pagar. Olha só, ele vai te pagar essa parte do roxinho, é o IPCA mais uma parte fixa. Ou seja, vai sempre acompanhar a inflação e vai pagar, além da inflação, 7,11. Então, vai acompanhar a inflação e ele vai te pagar por 20 anos. O último produto, você vê aqui, ó, tudo isso aqui é o Renda Mais. A diferença é só o período que você quer para aposentadoria, tá vendo? Aqui é só a diferença do período, da data que você deseja. E o último que existe é o Tesouro Educa Mais. Aqui é a mesma lógica. Ele vai pagar também, ele é o mais escuro, ó, IPCA mais uma taxa fixa. E aqui é para você começar a fazer investimentos voltados para a educação. Então, ou para a sua educação, eu quero um mestrado, eu quero uma graduação para daqui a X tempo, ou para seu filho, neto, sobrinho, para daqui a X tempo. Quando chegar esse X tempo, todo mês você recebe uma parcela durante 5 anos, porque pressupõe 5 anos uma faculdade. Então, vai ter a rentabilidade. E aí vão ter várias datas, tá vendo? É o mesmo tipo de título, vai ser a mesma data, porque vai ser a época, né? Cada um vai ter uma época diferente que quer. Aqui é para fuçar mesmo. Então, ó, tem 1000 datas. Por isso que quando a gente iniciou logo, vou diminuir o zoom, a gente disse, meu Deus, tem milhares. Não é milhares, é porque tem datas diferentes. Para quem quer começar a investir hoje para reserva de emergência, por exemplo, eu indico aqui um Tesouro Selic. Para quem quer hoje uma aposentadoria sem necessidade de parcela mensal, você quer o dinheiro todo, eu vou indicar aqui esse Tesouro IPCA. E para quem quer ali, sei lá, a troca de um carro daqui a 2 anos, alguma coisa, uma viagem que você vai fazer daqui a 2, 3 anos, eu posso te orientar aqui o Tesouro Prefixado por essas características. Depois que você enxerga isso aqui, aí você vai aqui agora e simula. Eu não sei se ele vai abrir para simular, porque como o mercado tá assim, olha só, oba, vai investir. Vamos fazer aqui de conta que a gente vai pegar uma reserva de emergência, tá? Esse Tesouro Selic 2031. Essa simulação eu vou fazer com ele, mas você pode fazer com qualquer outro. Olha só como é legal. Ele pergunta assim, que tipo de simulação? Você vai dizer o valor que você quer investir hoje, ou você quer dizer o quanto você vai resgatar no futuro? Sei lá, vou botar aqui quanto eu quero investir hoje. Quanto você quer investir hoje? Eu não vou investir nada hoje, mas eu quero investir R$200 todo mês. Então hoje eu não tenho nada, mas todo mês eu quero R$200. Não, aqui precisa ter o primeiro investimento de 200. Ele não aceita zero, não. Então hoje é o 200 e daí em diante eu quero todo mês 200.
que não necessariamente precisa, tá? Tá vendo, ó? Se você for investir todo mês, tá? Mas no meu caso aqui da minha simulação, eu coloquei simular. Aí ele já me diz aqui, ó, a data do resgate, que é uma questão que você pode se atrapalhar. Não é que é obrigada a tirar nessa data. Aqui a data do resgate é porque é a data que o título vence e tudo que ele vai te mostrar é com base nessa data de resgate. Mas como eu já disse 1000 vezes, você pode investir hoje e resgatar amanhã. Então, aplicando esse dinheiro, de capital, você vai ter investido 14 mil reais. Aí ele me diz aqui, ó, quanto rendeu, deixa eu aumentar o zoom. Ele vai dizer quanto rendeu, ele já diz o imposto de renda, ele já diz a taxa da B3, B3 é a nossa bolsa de valores, e ele já me diz aqui o valor líquido que você vai tirar. Só que olha só que coisa legal tem aqui do lado. Ele me diz a comparação com outros produtos de mercado, gente. Olha só, que massa isso aqui. Quer ver? Deixa eu ver se ele aumenta esse zoom. Ele aumenta esse zoom. Olha só o que ele está me dizendo. Aqui. Ele me disse que no Tesouro eu vou sacar 18.949. No LCI e LCA, que é um outro produto financeiro, quem sabe um outro dia a gente faz uma live sobre isso, 17.500. E olha a nossa poupançazinha aqui, 17.144. Tá vendo? Algum fundo DI que ele pegou, algum CDB também, entendeu? Então ele pegou alguns outros produtos de mercado para você entender a diferença do Tesouro Direto. Ou seja, quando a gente vê que a gente quer aplicar em algo que seja garantido, que seja seguro, está sendo garantido pelo governo, não há nada mais seguro, e em termos de rentabilidade, está ganhando mais do que vários outros produtos de renda fixa. Claro que aqui a gente não está falando de mercado de renda variável, a gente não está falando de ação, a gente não está falando de fundo multimercado, a gente não está falando de FIIs, não está falando de mercado no exterior, não está falando de criptomoedas, aqui a gente está falando de renda fixa, e em sendo renda fixa, o produto mais conservador. O objetivo aqui era te mostrar que hoje está na poupança, se era um desconhecimento seu, agora já não é mais. Não, eu até conhecia, mas eu estava pelo assunto, pelos motivos de costume, segurança ou facilidade. Espero que tenha caído por terra, porque eu te provei aqui, por 2 mais 2 aqui, de que de fato não faz sentido. Não adianta aplicar uma vez e depois nunca mais. Adianta sim, botei lá meus 200 reais, você está querendo agora menosprezar a minha grande vitória de ter colocado meus primeiros 200? Não, não é sobre isso. O que eu digo, e aqui na lógica do meu método que eu ensino, gastar melhor, investir bem, ganhar mais. Se eu não faço isso concomitante, se eu entro num momento de arrogância, de dizer que não, as contas estão boas, essas contas tranquilas, e eu coloco meus 200 reais porque eu fiquei empolgada com a aula, porque agora vai, e eu não tiver com a faxina da casa feita, necessariamente não desejo isso, mas é o que eu vejo acontecendo, o mês que vem vai precisar dos 200 que você aplicou para cobrir algum rombo, entra a frustração, entra o desânimo, ou fica dependendo de dicas. Eu não aplico todo mês, mas eu já tenho um dinheiro aplicado que foi de uma venda de um imóvel, de uma herança, de uma coisa, e ele está lá. Mas ele está lá e você sabe por que ele está lá? Você sabe acompanhar ele? Você sabe gerenciar ele? E por que todo mês não está aplicando? Toda pessoa, pelo menos aqui no meu canal, que é voltado para mulheres 40+, que ganham bem, mas que acham que não estão ali fazendo o melhor uso do dinheiro, essa mulher, estando num bom programa de organização, planejamento financeiro, vai investir, além de investir com consciência, tendo acesso às informações coerentes e não só do costume, ela também vai equalizar esse orçamento sem precisar deixar de viver o hoje, sem precisar de viver o lazer, sem precisar perder qualidade de vida, mas entender que há uma dinâmica
funcional, onde dê sim para viver-se hoje com qualidade, mas também olhar para este futuro. E principalmente entender que comportamento precede resultado. Eu primeiro me comporto para depois eu ter o resultado. Se eu hoje quero o resultado, que é R$ 200 aplicado, mas o meu comportamento não está coerente, que é de paralelo com isso, ter um bom programa de organização, planejamento e entender onde eu estou investindo, os meus 200 vai ser sacado e eu fico frustrada e não volto a aplicar lá na frente. Aqui meu mantra é esse: comportamento precede resultado. Então, essa aula de hoje foi para expandir a mente de quem talvez não tivesse tido acesso a essa informação, trazer um pouco do que funciona na economia para que, numa linguagem mais simples e direta que eu consegui, te mostrar que não precisa ser expert de muita coisa, mas que tem um básico que você precisa acompanhar. Existe um básico que precisa acompanhar. E nesse básico, há movimentos tranquilos que podem ser feitos, tá? Então, esse é um dos movimentos, espero que vocês tenham gostado aí desse momento que a gente passou juntos do Tesouro Direto. Finalizando a live, que vai ficar salva, então pode reassistir, mandar para pessoas, né? Manda aí para mulheres que você entende que pode ser beneficiada para essa live. A gente tem outros movimentos ao longo da semana também, levando a educação financeira com qualidade para a casa de vocês. E quem entender que nesse momento é hora de trabalhar junto comigo em programas de mentoria, não deixa de ir finalizando a live aqui, me manda um direct, a gente conversa por lá. Aqui não existe venda pela venda, não existe o fato da pessoa ter dito boa noite, quero entender para a mentoria, agora vai ficar um monte de gente no pé, não. Eu vou ouvir, vou mandar áudio para você, vou entender a situação. Se for o caso, a gente vai marcar um encontro via Zoom para entender se de fato eu te ajudo. Ou seja, é um processo de construção que eu acredito que isso aqui pode ser muito possível, tá? Então, agradeço a vocês, mais uma noite, mais uma oportunidade, e ao longo da semana a gente se encontra mais. Beijo, até mais.